Olá, o meu nome é Rita Gonçalves. Bem-vindo, bem-vinda à segunda temporada de Conversas na Almofada. Um espaço de aprendizagens, curiosidades e crescimento. Conversas intimistas, onde trago pessoas absolutamente inspiradoras que partilham as suas histórias de vida, dons, talentos, saltos de fé, entre tantas outras coisas. O objetivo é, claro, espalhar magia. Vens comigo nesta aventura de palavras? Até já! Olá, Sara! Olá! Bem-vinda às Conversas na Almofada! Obrigada. É um prazer estar aqui. Olha, o prazer é todo meu, tu sabes disso. Acho que vieste enriquecer este mês assim de uma forma inexplicável, porque realmente eu queria muito trazer uma pessoa como tu, ou seja, uma pessoa que é mãe de quatro, quatro filhos, não é? E mesmo assim, hum, consegue ter inúmeros papéis na sua vida e fazer vibrar aquilo que veio mesmo, que tu vieste mesmo para pôr cá em prática. Portanto, eu queria mesmo trazer alguém que de alguma forma faz. Em que tudo é possível, não é? Que de alguma forma também é muito esse teu mote, não é? Que trazes com essas infinitas Uhum. possibilidades. Portanto, olha, muito obrigada por teres aceito. Obrigada. Estou aqui de alma e coração. Ora, então, tu já conheces aqui a magia da numerologia. No entanto, é sempre bom te relembrar. Portanto, vou fazer a tua apresentação só com base na numerologia. Não fui buscar nada da tua análise do teu mapa nem nada disso. Fiz tudo novo, ou seja, fiz uma mini análise tua, que é exatamente o que tu precisas de ouvir hoje. Hã? Estás preparada? Ok, vamos lá. Então vamos lá. Ora, então, quem é Sara? A Sara traz consigo o arquétipo da mulher que ama sem medida, de fortes emoções. É uma mulher determinada, corajosa e, apesar de ser uma cuidadora nata, vibra em si o ser independente e não gosta de depender de ninguém. Tem a capacidade única de transmitir força e, ao mesmo tempo, serenidade. É uma pessoa de fortes valores, sendo o amor, a família e o sentido de justiça aqueles que mais lhe correm nas veias. É prática, objetiva e orientada para soluções, não se perdendo em detalhes, principalmente se forem supérfluos. Está sempre atenta às oportunidades que a vida lhe vai dando, sobretudo se estas trouxerem evolução e progresso. Ainda que seja vista como um exemplo de força e resiliência, ainda é suscetível à opinião dos outros, sendo algo que acredito está a curar e muito nesta vida. Ela veio para construir uma vida onde a palavra, o exemplo e a consciência tragam uma noção de progresso e evolução. É preciso para tal que diariamente transponha o suposto, trazendo uma visão diferente ao mundo, mostrando com o seu exemplo que a verdadeira abundância é aquela que flui de dentro de nós. Uau, Rita. Ah? É o que estamos a precisar de ouvir hoje, não é? É o que eu digo sempre, mesmo É. aquelas pessoas que já fizeram os mapas, que já ouviram, eu faço assim a mini apresentação em que vou buscar uma coisa aqui e acolá, que eu acho que é exatamente o que nós precisamos de ouvir naquele dia. Portanto, eu acho que bate tudo certo. Então, agora vamos falar dos papéis que tu desempenhas, meu Deus, meu Deus. Então, estudou comunicação e argumento em Lisboa e Barcelona. Trabalha desde 2000 como argumentista, escritora e apresentadora. Na ficção televisiva infanto-juvenil, destacam-se as séries Morangos com Açúcar, a temporada 2 e 3, Massa Fresca, da sua autoria, e o filme Escola das Artes, adaptado da sua coleção com o mesmo nome. Para adultos, destaca-se O Golpe da Sorte, Crimes Submersos, Séguia e Marco Paulo. Séquia, meu Deus, Séquia, não é? Sequia. É o Séquia, nome espanhol da Séquia, meu série Deus. Crimes Submersos. Sequia e Marco Paulo, desculpa, que eu não queria pôr Não, aqui não. o nome errado.
É autora de mais de 40 obras de criança para crianças e jovens, entre elas As Gêmeas, do Plano Nacional de Leitura, e autora também de 3 romances históricos: Dona Estefânia, Um Trágico Amor, Dona Teresa Távora, Amante do Rei, e O Quanto Amei, Fernando Pessoa, e As Mulheres da Sua Vida. E tu não, é assim, tu falaste aqui de vários, tu disseste-me mais de 40 obras infanto-juvenis, mas este aqui não é infanto-juvenil, pois não, Não, não. não me Esse falaste deste. é uma outra categoria. Isto aqui, Foi um este livro livro é muito especial. espetacular. É um livro mesmo muito especial. Eu tinha que o mostrar aqui, não é? Portanto, este aqui é mesmo, Depois podemos falar um bocadinho sobre ele. já tem uns anos, mas vale, ai, vamos, mas vale mesmo a pena. Uhum. Ora, então, ela apresentou no canal S+, 5 temporadas de Tenho um Bebé e Agora, atualmente Tenho um Adolescente e Agora, que já está em pausa, não é? Já não estás a gravar Sim, sim, este. gravámos a primeira temporada, Sim, vamos gravar mais exato. alguns Claro, episódios, claro, mas até sim, agora estamos em em pausa. pausa. Ora, é cofundadora do movimento por uma escola diferente e participa regularmente como oradora em encontros dedicados à educação, saúde, alimentação ou sustentabilidade. E, finalmente, a verdadeira razão de estar aqui hoje é que ela faz isto tudo, tem esta panóplia de papéis, mas além disso tem um papel muito importante e que foi altamente transformador na sua vida, que ela é mãe de 4 pessoas, 4 seres, 4 almas maravilhosas, que neste momento são 4 adolescentes, como o tempo passa, não Exato, é? exato. Portanto, perante tudo isto, eu tinha mesmo que trazer uma pessoa que faz, que vive e que mesmo assim, concomitantemente, tem a maternidade ao mesmo tempo e tudo é possível. Não é? Mesmo que se tenha que priorizar aqui Sim, algumas coisas, não é? Como eu me fui apercebendo à medida que fui lendo este livro, eu pensei assim, exato, ok, ela ao longo do tempo foi tendo que priorizar aqui muito isto na sua vida. Pronto, é assim, já estamos aqui. De facto, já te conhecemos com base na numerologia, já fiz aqui uma apresentação dos papéis que desempenhas, mas eu vou-te aqui ainda conhecer ainda melhor, pode ser? Aqui claro, umas estou mini aqui para isso. perguntas para ainda te conhecermos melhor, assim, antes de entrarmos mesmo no tema. Então diz-me lá, de que é que tu tens saudades? Ai, oh Rita, sabes que são perguntas muito difíceis para quem pensa muito e não sou de resposta rápida. De que é que eu Ora tenho lá. saudades? Olha, tenho saudades de alguma leveza, Uhum, talvez. Não, não digo ausência de responsabilidades, porque eu sempre fui muito responsável, mesmo quando era pequenina, mas às vezes tenho saudades de estar mais, de rir mais, sem uhum, pensar, estar um pouco mais descontraída, porque isto às vezes, sabes, o trabalho e esta responsabilidade, às vezes, e muitos papéis ao mesmo tempo, às exatamente, vezes como traz-nos compreendo. poucos escapes, não é? Para estarmos às vezes de forma livre e solta. Se bem que eu estou melhor, porque eu agora já consigo organizar a minha vida um bocadinho melhor e de facto tenho feito por ter de facto momentos e estar com pessoas que me ajudem a esquecer-me do mundo Sim, e a poder sim. estar mais descontraída, assim. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Às vezes nem é tanta saudade, é mesmo nós termos essa consciência do que é Sim, importante para nós, não é? E constantemente, ok, tenho que trazer outra vez isto para a minha vida, não é? era. Porque é importante, eu percebo isso muito bem, eu Sim, sim. percebo isso Sabes que muito bem. eu trabalhei uns anos com um homem fantástico, que era o Francisco Nicholson, Sim, ator. sim, E ele dizia muitas vezes uma frase que eu às vezes pensaria ele assim: não te leves tão a sério, rapariga. E às vezes eu tenho que me lembrar dele, não é? Porque às vezes quando mesmo. levamos tudo muito a sério, e que não é mau, não é? Nós queremos desempenhar tudo bem, mas às vezes de facto precisamos de dar 3 pinotes É e termos mesmo, assim. é mesmo. Mas sabes que às vezes a gente não se lembra. Eu não Verdade. sei se acontece contigo, mas principalmente quando nós estamos a fazer algo que nos dá muito prazer, não Sim, é? Sei lá, pronto, no teu caso tens esta panóplia toda de coisas, não é? Mas imagina, estás a apresentar um livro ou mesmo a apresentar o programa, tu nem notas o tempo a passar. Mas de facto, nós nem notamos que estamos ali sim, sem rígidas, não dúvida. é? Sem dúvida. E de facto, quando me dizem isso, e ainda há pouco tempo, já não é bem há pouco tempo, já foi há uns meses que eu fiz o meu mapa astrológico, e ele dizia-me assim: a Rita tem que trazer mais leveza à sua vida, mais prazer. E eu, Sim. mas
Quer dizer, eu já faço tanta coisa, porque quando tu fazes e quando tu trabalhas muito por prazer, Claro, quando o claro. teu dia a dia é muito pautado por momentos em que tu estás a fazer coisas que tu gostas, depois parece que não te lembras de libertar, ou seja, tu já Sim, associas aquilo que gostas a uma certa rigidez porque sim, tem que sim, ser sim. responsável, tem que ser perfeito porque é o teu trabalho e tudo mais. Mas por acaso é engraçado. E quando ele me disse aquilo, eu pensei assim. Ai, então, mas se calhar é mesmo verdade, não é? Porque quando É, dás conta, tu já estás ali em rigidez porque tem que pois ser é, ali nos, pois nos é. timings. Ora, tu tens assim algum cheiro que te faça lembrar a infância? Um cheiro? Ai, que pergunta difícil. Não, eu gosto, olha, eu gosto do cheiro do Alentejo. Eu Hum, cresci numa quinta no Alentejo e, e quando lá vou há sempre um cheiro muito típico. característico. Sim, sim, sim. Talvez seja assim a única coisa que eu vou, felizmente, vou recuperando, lá está, portanto, Sim, não é, sem é uma dúvida. saudade que eu de vez em quando vou lá beber da fonte, mas sim, um cheiro do campo, do sobreiro, Uhum, daquela paisagem alentejana que tem um cheiro muito característico, pois tem, talvez. pois tem. É mesmo, é uma coisa que não se explica, mas realmente uma pessoa sabe que está lá, que é mesmo Sim, assim. sem dúvida. Ora, tu tens assim alguma característica tua que queiras melhorar? Ai, tem muita coisa. Não, tenho várias coisas. Nós estamos aqui sempre em aperfeiçoamento, Nem não é? mais, nem Pronto, mais. eu há muitas coisas. Olha, tu referiste aí uma questão que eu por acaso tenho pensado muito sobre ela, é giro tu falar sobre isso, que é a opinião dos outros. Não é que eu fique presa, não é que eu seja condicionada, mas ainda há um peso, lá está, dessa responsabilidade e Uhum, de agradar a toda a gente, e depois eu sou muito, sabes, sou muito diplomática. pois. Gosto sempre de muita harmonia e, portanto, ando sempre a tentar conciliar tudo, que Uhum. tem a ver com, claro que eu gosto de assumir esse papel, mas, mas às vezes é muito difícil nós estarmos bem com toda a gente e bem Pois com o é, mundo inteiro, é e, impossível. e, e às vezes para fugir, lá está, aos problemas e tentar criar harmonia entre toda a gente, às vezes acontece ou anular-me ou anular aquilo que eu acho que é importante dizer ou Uhum. fazer, e portanto é isso que eu ando a trabalhar um bocadinho a minha assertividade e de facto ser mais coerente às vezes mesmo às vezes prejudicando a harmonia, Sim, mas ser um bocadinho às vezes mais coerente com aquilo que eu tenho a certeza. Quando tenho a certeza, eu tenho que ser realmente mais assertiva. É uma das coisas em que eu estou a tentar trabalhar. E trabalhar. digo em casa, mesmo com os meus filhos, profissionalmente, com a família, portanto, em todas as esferas da minha vida, Pois, a porque é mais palavra fácil assim, assertividade não é? É mais fácil, porque se é, nós estivermos assim em todos os campos, depois acaba por ser muito mais natural e lá está, e não sim, traz esse sim, peso, sim, não é? sim. Não, Né? mas os meus filhos têm-me ensinado bastante, sabes? Porque eu sempre fugi de conflitos. Portanto, sempre que havia algum problema, eu desaparecia. Pois, claro, Quer dizer, primeiro tentava diplomaticamente resolver. Se via que aquilo era insanável, fugia. Portanto, claro, ia para outra. Ia para outra. Ia em busca da paz sem ter que sim. me confrontar, sem ter que resolver de facto o problema. E a maternidade é muito engraçado porque traz a necessidade de resolução, não é? Pois, claro, Eu aí não estou aqui podes em fugir. casa, sim, e é engraçado porque eu, quer dizer, podia ter filhos todos muito pacíficos e muito serenos, mas não, tenho filhos que dão luta. Claro, Eu acho então, que isto com a tua também é energia, exatamente não é? para trabalhar estas coisas, e portanto é muito giro porque, claro, eu posso bater com a porta, mas dou a volta ao quarteirão e volto para casa porque tenho mesmo que resolver o Obviamente, problema, não é? E portanto é muito engraçado, mesmo a questão porque eu depois lá está, negociei muito tudo, e às vezes quando tu és mãe, sobretudo mãe de quatro, às vezes tens que ser absolutamente assertiva e dizer é assim claro, porque eu estou a dizer que é assim e não há claro. mais discussão. E Pois, isto é todo um trabalho, pois sabes? é. Para quem tem o meu Principalmente, perfil, isto tem principalmente para sido, ti, sim, sem dúvida é, nenhuma, tem sem dúvida sido, nenhuma. tem sido difícil, mas é um Sim, trabalho, lá mas está, já sempre a viste, mas crescer. estás a chegar, estás nisto, agora. Imagina que és tão jovem, não é? Ainda tens tanto pela frente. Esperemos que sim, exato. Não é? Acaba por ser, porque há tanta gente que chega a estas conclusões, tipo, sei lá, com 60, 70 anos, que de facto eu não estou a dizer que não têm tempo pela frente, mas de facto já tem um peso muito grande da própria vida e eu acho que
é importante esta reflexão, mas pronto, já por ti mesma, tu já és uma pessoa muito reflexiva, não é? Que vais Pois ali, sim, já sempre ali sou, até, mas até a ao ponto. maternidade é uma Sim. escola de vida. Eu Queremos também uma acho, escola assim rápida e transformadora a eu alto também nível, acho, alta eu também performance. acho, A eu também acho maternidade que sim. é É fantástica. porque é aquela, como tu dizes, não Duríssima, dá mas para fugir, fantástica. não dá para É. fugir, é mesmo. Olha, até é uma qualidade, uma de várias, não é? Destaca lá uma. Uma qualidade. Se Ai, calhar já falaste, não é? Não é? Esse teu lado muito de buscar aqui muita harmonia, de buscar ali a. sim, talvez, ainda que lá está. Eu às vezes acho que falho por isso mesmo. Acho que falho pela minha grande tentativa de estar Pois, sempre em em todo gestão. lado. Às vezes não sou, às vezes sinto que não sou a melhor pessoa, ainda que esteja sempre a tentar, nem sempre sou a melhor pessoa para resolver os problemas, exatamente porque depois quando chega a esse ponto eu não consigo ter essa Pois, assertividade. Mas não sei, eu talvez acho que gosto mais, não sei se é a minha maior qualidade ou não, mas acho que gosto mais disso em mim, eu tenho sempre um propósito, sou muito missionária, entre pois aspas, no és. sentido da maneira como me envolvo Sim. com as coisas Uhum. e acho que Dessa gosto desse meu energia, não lado, é? leva-me, Isso mesmo, sim, e mesmo. geralmente as pessoas dizem que também as contagia, e portanto esse é assim um Sim. lado que eu gosto. Sim, tens uma energia altamente magnética, não é? Porque mesmo pela tua presença já, Pois, e de esta hora facto. tenho um bocadinho menos, tenho um bocadinho de sono. Sim, que eu fiz daqui estar aqui cedo a falar comigo. Mas lá está, Não, sim. mas tens mesmo essa energia. Quando te ouço falar, quando fazes algo, parece que és mesmo aquela pessoa tipo a timoneira, não é? Que quase que nos leva, vais à Gosto disso, frente gosto de convocar as e pessoas trazes para pela mão. qualquer Por coisa, acaso, assim. tens mesmo essa energia, eu acho que isso é mesmo um ponto, é um ponto muito positivo, e ainda bem que tu também gostas, não é? Olha, eu já falei aqui na tua apresentação, mas no fundo tu até podes acrescentar ou não, ou corroborar, quais são assim aqueles valores, porque tu és uma pessoa de valores, não é? Sim. Que tu tens, pelos quais tu te reges e não prescindes de passar aos teus filhos. É só perguntas difíceis. Não, olha, sabes que isso é uma aprendizagem constante, porque eu tenho a sorte de ter quatro filhos completamente diferentes. Pronto, claro que eu quero que eles sejam corretos, corretos no sentido de aceitarem o outro, de não julgarem previamente, de tentarem a questão da empatia, para mim, por exemplo, uma questão importante que eu falo muito com eles, porque vivemos também um tempo de julgamento rápido, Uhum, portanto é uma questão que eu estou sempre a reforçar com eles e claro, serem corretos, não é? Há ali, mas lá está, às vezes aquilo que eu trabalho mais com um, às vezes não é o que eu trabalho mais com o outro, porque há claro, uns que já são assim pronto, por eles. Eu tenho um filho que é muito mais agitado e, portanto, no caso dele, eu preciso que ele encontre os seus momentos de paz, não é? uhum, É um miúdo em que com ele eu trabalho mais a busca da paz, enquanto tenho outro, por exemplo, que é muito pacífico e eu, pacífico, mas pacífico tens que um o bocadinho picar, não é? curioso, e eu ando sempre ali um bocadinho mais. Para ver se ele faz e se põe os seus talentos a render e se mostra, se arranja coragem. Portanto, lá está, isto às vezes aquilo que trabalhamos, por isso é que isto é tão complexo, não é? Sim, sem Porque dúvida. é aquilo que nós trabalhamos com uns, Espelhos, às meu vezes Deus. é. Sim, e depois, claro, e depois perceber sempre que eles estão a espelhar-nos de muitas formas, não é? Sim, Isto é por isso é que eu digo, isto é uma oportunidade única, para nós darmos o melhor de nós e trabalharmos aquilo que nós temos a trabalhar em nós, porque eles de facto espelham-nos de muitas medidas e é sim, extraordinário. E lá está, e lados muito diferentes. E sem às vezes até dúvida. parece que aquele é mais parecido com o pai, este mais com a mãe, mas há sempre ali Não. um lado que nós podemos, isto é para eu trabalhar também. Isto é um Sim, trabalho sim. conjunto. Claro, está dentro de vocês, não É, é? Do pai e da mãe, mas sim, efetivamente é algo que é mesmo para. Porque lá está, quem é que está de alguma forma a incomodar? Não sim, é? sim, É nós, não é? Porque se o filho de alguma forma faz isto ou faz aquilo, ou é assim ou é assado, o incomodar, atenção, o que eu quero dizer com incómodo é causar aqui pronto, alguma.
urticária, não é? Como se costuma Sim. dizer. Não, Ou não, às vezes seja, tiram-nos mesmo do sério. ou seja, a quem é que está? É a nós, portanto, nós de Claro, alguma forma é que temos que trabalhar isso e eles só vêm trazer ao de cima aquele furacão, que é mesmo que já estava aqui dentro, não é? sim, Mas é sim, sim. engraçado porque tu até deste aí dois exemplos, não é? Um mais agitado, outro mais pacífico, e eu de facto, quando fiz aqui a mini apresentação, eu disse, não é? Tu tanto Uhum, transbordas a serenidade, não é? Tanto demonstras a serenidade, como depois aquela agitação, não é? uhum, Ou sim. seja, tu no fundo tens esses dois lados também, eles só vêm Exato, espelhar as claro. duas coisas e como é que porque tu melhor que ninguém sabes te levar de um lado ao outro, portanto. Uhum. És a melhor professora que eles podem ter, que é mesmo assim. Ora, tu tens assim algum ritual diário? Consegues ter algum ritual diário? Olha, depende também um bocadinho das fases. Uhum, Geralmente eu gosto, quando acordo, gosto de ir lá fora. Pronto, tenho a sorte de ter aqui um jardim uhum. e geralmente gosto de ir lá fora, respirar fundo, Ok, ouvir os boa. passarinhos. Tenho assim de manhã assim é quase como bom dia, estamos cá outra vez Sim, para a luta, vamos lá mesmo. respirar fundo, não sabemos o que é que aí vem, vamos lá. É assim uma coisa rápida. Houve uma altura que eu tinha fazia, pronto, estava com um bocadinho menos de trabalho e Uhum. foi uma fase um bocadinho mais simples da minha vida que eu consegui libertar-me de algumas coisas. E eu fazia mesmo meditação, quer dizer, meditação entre aspas, fazia ali, ou Sim, seja, tirava ali mesmo meia hora. tu Pronto, fazes agora não. diariamente, certeza absoluta, não é? Pois, Porque é esse assim, mas teu mesmo lado quando não muito. tenho tempo, mesmo quando não tenho tempo, lá está, agora de manhã eu geralmente não tenho meia hora para estar ali. Uhum. Mas aquele momento em que uma pessoa vai ali, uma pessoa respira e pensa, vamos lá, está tudo bem, olha para o céu, não é? Pensamos, somos Isso estes é seres introspectivos que aqui meditação, sim. estamos. Eu também acredito que de alguma forma é. E gosto, depois tenho um segundo momento, que geralmente é a seguir ao almoço, em que eu costumo dizer que vou dar o meu passeio higiênico. Só me Uhum. falta, costumo dizer a brincar, só me falta alçar a perna como aos cãezinhos, mas vou a seguir ao almoço, vou dar a volta ao quarteirão e lá está, é outra forma, vento, árvores, Ok, normalmente boa. não levo nada, não levo nem música, nem coisa nenhuma, é mesmo respirar, andar um bocadinho e Uau. ganhar aqui um bocadinho de força. São assim pequeninas coisas, mas que Ah, sim, que fazem toda a diferença. Fazem é. toda a diferença. Ótimo mesmo. Olha, e lês todos os dias? Lá, eu isso sim. Ah, pronto. Ah, Não, porque eu claro, pensei que tenho. tu ias dizer logo esse. Não, ler. Olha, não digo, sabes porquê? Porque isso de facto para mim já é uma prática, Pois, enquanto estas foram coisas que eu fui descobrindo e conquistando para essa está mais fazerem que bem, adquirida, não para é? mim a prática, a leitura faz parte, não é? Pois, claro. Leio por prazer e leio muito profissionalmente, não é? Porque nas Uhum. pesquisas e em tudo aquilo que faço, portanto, isso para mim já é engraçado tu dizeres isso, mas de facto já não, já nem me lembro porque já nem Já o nem é. considero ritual, Mas é já um está. ritual, não é? Por Claro, acaso, acaba por ser, como é óbvio, sim, sim, mas acaba por. deitar, por exemplo, obviamente leio sempre por prazer, para além do que leio Pois. durante o dia, Por acaba por ser acaso é ritual, sim. engraçado porque as pessoas, quando eu faço esta pergunta, e principalmente pessoas como tu, que têm uma energia assim mais agitada, dizem assim: ah, ritual. Não. Ah, não. Não, não tenho ritual nenhum. Uhum. Mas nós somos, e tu, não é? Tu que és uma estudiosa mesmo do próprio ser humano, nós somos pessoas e que temos rituais sem Não, percebermos, não é? absolutamente, sim, Aquele sim. ritual de, sei lá, acorda e vamos logo à casa de banho, ou acorda e vou tomar banho, ou ponho os pés no chão e digo uma frase qualquer, sei lá, ou agradeço, e são pequenas coisas que às Sim, vezes as sim. pessoas dizem, não, isso não é ritual nenhum, mas não, é um ritual brutal que nos caracteriza e nós muitas das vezes precisamos é de nos conectar. Olha, afinal, eu até sou de rituais, É tipo, não verdade, é? É é mesmo verdade. giro. Não, e estavas a falar na leitura e para mim é fundamental à noite, Pois, porque lá está, para desligar, haver aqui um momento, sim, até posso tomar mais até posso ler pouco, mas de facto ali a leitura eu saio do mundo, desligo e depois durmo muito melhor. Se por acaso não tenho oportunidade de ler por alguma razão, se estou num sítio qualquer diferente, claro. aconteceu qualquer coisa e eu não estou com os meus livros, nunca durmo tão bem. Aquilo de Pois, facto é estás a importante, ver? sim. Ritual É, já há de eterno esse, já é. mais do que instituído. Olha, então, esta aqui é uma pergunta, se calhar até a resposta até pode ser aqui muito, muito fácil, mas vamos lá ver. Agora vêm as perguntas difíceis. Tu preferes um dia de chuva em casa com um bom livro ou um dia de sol na praia e podes levar o livro também?
Ai, praia, É? é. Eu sou de, não sei se é de ter crescido no Alentejo, eu sou de sequeiro, gosto de sol, gosto de calor, sinto muito melhor, sinto muito o meu humor a flutuar pelas estações do ano. Eu gosto mesmo, o sol faz mesmo falta, eu teria mesmo É. dificuldade. Eu agora tenho o meu filho mais velho, está a viver em Praga, pronto, que tem, como sabemos, eh, enfim, agora Pois, começa, os dias começam a ficar melhores, mas aquilo é sim, muito, mas muito, mais muito sombrio, frio, não muito é? cinzento, Claro, mais sim. sombrio, sim. Uhum. E eu às vezes pergunto se não teria muita dificuldade, se não teria que vir a fazer uma terapia de vez em quando a Sim. Portugal, apanhar um bocadinho de sol, que eu por acaso sol, luz, calor, eu por exemplo quando vou para aqueles países tropicais, que as pessoas às vezes se sentem sufocadas pelo calor, Tu eu a adoras, minha, não é? minha energia, sim, 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 sinto, Estás em fico muito casa. mais, é Ah pá, exatamente. tão engraçado isto, não é? É mesmo engraçado, porque de facto estás a ver, tu falaste no Alentejo, mas tantas pessoas que às vezes nós ouvimos que cresceram em África e tudo mais, e de Uhum. facto dizem mesmo isso, sentem-se Sim, mesmo bem, não é? sim, Portanto, eu sim, acho que isto vai muito, é engraçado que acabamos por nos ir conectando com memórias que até vêm da nossa própria sim, sim, infância, que é sim, quando nós sim, nos sentimos melhor. E o próprio, não é? É a tal memória genética que temos, não sim, é? sim, sim, sim. Ou a própria epigenética que faz com que, não é? Epigenética, Que sem faz com dúvida. que traga aqui estes pequenos insights, estes gatilhos, estava-me a falhar o termo, estes Uhum. gatilhos ao nosso corpo e diz assim, ó, estás lá outra vez, não é? É, Mesmo que uma pessoa exatamente. não saiba que está relacionado com isso. Ora, então, última pergunta difícil. Então, se tu tivesses a oportunidade de escolher uma pessoa famosa para ir contigo para uma ilha deserta, quem seria essa pessoa? Ai, eu devia ter preparado isto melhor. Devia ter Não pensado podes ir contigo, não podes antes. ir só contigo mesma, não é? Porque tu és famosa, não é? Mas não podes ser. Não, não. Ai, mas tem que ser alguém mais conhecido, é isso? Olha, Alguém é assim, conhecido. sim, pronto, isto é para ser difícil, não é? Porque a maior parte Exato. das pessoas Uhum. até dizem, eu até ia com o meu marido, ia com os meus filhos, ia com a minha melhor amiga. Não, Claro, é convém para ser alguém um bocadinho difícil sairmos um de bocadinho de nós, responder, não é? claro. Olha, eu sabes que eu se calhar neste momento eu talvez levasse o Papa Francisco. Olha, esse já veio cá. Eu Esse já veio cá às gostava muito conversas, de pois. conversar com ele. E tive um sonho uma vez com ele, A sabes? sério? A sério, um sonho extraordinário. Não sei se posso contar. Não sei se Podes? temos Então tempo não ou se temos podes? que passar Podes, aqui podes, podes contar, Não, olha, então não podes? ele tinha tomado posse, não sei se é assim que se diz, há muito pouco Sim. tempo. Eu sabia pouco sobre ele, pronto, Olha, tinha ideia que era um homem interessante. Mas foi muito engraçado porque eu sonhei que estava a andar na rua, pronto, e de repente começa a haver uma grande confusão e multidão, e depois dizemos, é o Papa Francisco, é o Papa Francisco, e portanto eu estava ali e vou para onde? Então é para fugir para onde? E a dada altura passa a comitiva e ele olha para mim e diz-me, nós temos de conversar. eu não acredito. Uau. Foi, não, e foi extraordinário, porque depois fomos os dois, ele levou-me e fomos os dois por uma montanha, os dois a conversar, lá está, não me lembro, com grande pena minha, mas lembro-me que era uma conversa sobre a humanidade, era assim uma conversa mesmo Aham, sobre os desafios da humanidade, mal pronto, ele mas não sabia. sei mais concretizar. E depois, a dada altura, foi muito engraçado, porque parámos numa uma espécie de um buraco na rocha, Uhum. onde estava uma figura, e ele disse-me assim, olha, e tu vais ter que rezar a Dom José. E eu, quer dizer, eu acordei, pronto, achei tudo aquilo, sabes, quando nós temos aqueles Sim, sonhos, não é? Que sim, parece que, sim. pensei assim, eu conheci o Papa Francisco, sabes, acordei com aquela Cla- sensação de, Mas claro que conheceste e estive tiveste lá a com ele conversar de com uma ele. forma privilegiada. E, mas foi muito engraçado, porque eu não sabia nada, mas lembro-me de contar este sonho à minha mãe. E dizer assim, eu São José, e eu assim, eu São José, mas porque eu São José, que nem era assim, nem é uma figura, pronto, e eu até Sim. cresci com a tradição católica, conheço bem, Uhum. pronto, até, enfim, sei o que é, mas quer dizer, mas São José não é assim o pai de Jesus Cristo, não é assim uma Sim, sim, figura sim. sobre Muito, a qual eu conhecesse claro. muito, nem não é muito falada, não é? E não é que algum tempo depois a minha mãe envia-me uma reportagem a dizer assim, olha filha, aqui está o São José. Então o Papa Francisco é altamente devoto do São José Eu e não tem no seu acredito. quarto uma imagem e todos os dias coloca uma intercessão debaixo, um papel debaixo do São José. Olha, eu pensei, a partir daí, sabes, até já uma vez tentei escrever uma carta ao Pois Papa aí tens Francisco, que eu pensei escrever, eu assim, estava a eu tenho que pensar conversar nisso. com ele, eu Mas sei, eu tens tenho que mesmo que conversar com ele. escrever, porque isso, Não, olha, para já eu é uma tenho, história, foi, é uma história deliciosa. E depois é assim.
Qual era a probabilidade? Lá está, isto foi logo, né, naqueles primeiros tempos, ou seja, Sim, ainda sim, sim, pouco se sim. conhecia dele, não é? Se calhar agora até poderia ser, ela já sabia disso e Pois, efetivamente não, acabou por não, não, sonhar, não, mas não foi não, ou mesmo, seja, não foi mesmo. tu tiveste o privilégio de estar com ele de uma forma que pouca gente deve estar, não é? Pois, não, conversámos bastante. Íntima mesmo, completamente íntima, em que ele cedeu e também recebeu a tua energia. Portanto, olha, que fantástico. Não, tens mesmo que lhe escrever. Sabes que é Não, uma. eu já tenho assim uma carta começada há não sei quanto tempo, Ai, depois tem que desisto, ser. depois Acho penso, que sim. isto depois nunca vai lá chegar. Depois destas conversas, olha, mas acho que chega. Acho que chega. Acho que é dasquelas. Até acho que flui muito bem as cartas e a forma, a comunicação com ele. Claro, não é? Tem aqueles trâmites todos até lá chegar, mas acho que funciona muito bem. Portanto, eu acho que o Pois deves. vou ver, ele agora vem cá, pode ser que haja aqui, olha, Ora, um encontro ora, qualquer. ora, nem mais. Por acaso, sabes que é uma das pessoas, e eu não sendo, lá está, uma católica Sim, fervorosa, sim, não é sim, nada disso, não sim. é? Não estamos a falar disso. Não, não, Mas não estamos a é falar uma disso. pessoa que me fascina, não sei bem porquê, e é um Papa, não é? Eu já conheci três, Uhum. que eu gostava de conhecer mesmo, gostava Eu mesmo de acho estar que ele com é um ele. homem extraordinário, É. É e que de facto. é mesmo uma pessoa muito especial, claro, há de ter os Uhum. seus defeitos, que nós também Ah, temos, claro, sim, mas sim. efetivamente era uma dessas pessoas e acho que já saiu aqui uma vez uma pessoa que também levava palha de certa, Foi. portanto, olha, o Vamos todos homem já juntos, pronto. estava, sim, sem dúvida nenhuma, mas é normal, não é? É normal. Ora bem, então, as perguntas difíceis acabaram. Ok. Então, vamos começar aqui a começar. Nós já estamos aqui, já te conhecemos aqui muito bem, já falaste aqui mesmo deste tema, já trouxeste aqui à nossa conversa em si. Mas diz-me, é assim, a Sara, né? De há muito tempo atrás, ela queria ser mãe, sempre quis ser mãe, certo? Que isto é uma energia muito, muito tua, Sim, olha, né? quando eu era, a minha mãe conta, eu lembro-me, quando eu era pequenina, eu dizia que queria ter 100 filhos. 6? 100, não, 100 100? Ai, mesmo, Nossa 100. Senhora, Claro, era Nossa pequenita, Senhora. atenção. E lembro que dizia que queria ter 100 filhos e depois a minha mãe dizia assim, oh filha, mas depois como é que fazes com esses filhos todos? Eu assim, então, depois quando for para o balé e para a música, eu distribuo, ficam uns com a tia, outros com a mãe, outros com este, outros com o outro. Então, ou seja, eu não deixava de fazer as minhas coisas, mas Claro, tinha já está. ali uma panóplia de filhos. E pronto, e a minha mãe quando conta isto com graça, porque eu costumo dizer assim, bem, só tive quatro e já chega. Mas depois, a vida, entretanto, claro, eu depois acabei por concentrar muito no meu trabalho e a escrita, lá Sim, está, sou sim. apaixonada por aquilo que faço, e houve até uma altura que eu até, lá está, estava a querer viajar pelo mundo e andar e fazer um conjunto de coisas, e houve até uma altura que eu pensei, olha, porque lá está, porque a minha irmã, as minhas amigas mais velhas estavam a começar a ter filhos, e eu, apesar de sentir aquilo, sentir ali qualquer coisa, eu pensei, há outro caminho, se calhar eu até vou andar aí Uhum. pelo mundo e vou ser uma pessoa que vou fazer outras coisas, Sim, se não sim. passar por aqui também não tem, Não tem não tem problema. problema. Mas pronto, mas entretanto conheci o meu marido e pensei, não, não, tu queres mesmo ter filhos. Estava esquecida e portanto vamos lá tratar disto. Mas E nunca foi, ou foi logo um projeto que pensaste assim, não, não vai ser só um, no mínimo dois. Foi logo uma coisa que pensaste era, ou não? não, é assim, eu não queria ter só, olha, não queria ter só um filho, e até te vou dizer, vou ser aqui o mais sincera possível. Sabes que eu tive um irmão que morreu. Uhum, E, e não sei porquê, eu sempre tive, isto é horrível de se dizer, se calhar, mas sempre tive aquela sensação de se houver aqui, sabes, se eu perder aqui alguma coisa, uhum. isto acho que eu demorei algum tempo a conseguir concretizar o que te estou a Sim, dizer, sim, sim, sim. percebes? Mas porque eu às vezes, cada vez que alguém me dizia assim, tenho um filho, eu ficava sempre com o coração apertado. Pois. Sabes, e eu não conseguia perceber porquê. E hoje eu acho que é por isso. É porque tenho a sensação Uhum, que às vezes as pessoas partem mais cedo do que deviam, sabes? sim, Acho que é a sensação. Portanto, um filho, a menos que eu não conseguisse ter mais, de facto, ia ser uhum, uma ideia difícil para mim, com este sentimento que certo. eu tenho. Uhum, Um, Depois tive dois, mas de facto eu imaginava uma casa cheia. E depois, sabes, eu cresci muito com. A minha avó criou cinco filhos.
teve 5 filhos, e era uma delícia quando nós íamos lá, quando nós fazíamos aquelas reuniões em casa Pois, da a minha casa avó. cheia, né? Era, a ideia da casa cheia sempre foi, e depois, por lá está, depois os 5 filhos tiveram vários filhos, e portanto, quando nos juntávamos, aquilo era uma alegria, sabes, Sim, imensa. sem E dúvida. portanto, quando comecei a pensar ter filhos, vinha-me um bocadinho aquela Uhum. ideia, não é? Da casa cheia, das brincadeiras, de toda a gente, não é? Eu, por acaso, era assim uma ideia que me agradava. E depois também tive, sabes, a minha irmã teve 3, a minha cunhada tem 5, portanto, isto também houve aqui, não é? Claro, Se eu se calhar tivesse pessoas um bocadinho mais controladas à minha volta, talvez eu pensasse mais. Mas como estávamos todas um bocadinho na mesma onda, é acho mesmo, que isto também é nos influência, entusiasmámos. é mesmo Acho que nos isso. entusiasmámos umas às outras também com esse E espírito. E agora acabaste, sim, casa muito cheia, com mas lá muitas. está, tu tens gêmeas, não tens? Sim, tenho um casal, Pois, a terceira gravida, provavelmente teria só 3 filhos, pois, provavelmente se não fossem gêmeos, sim. pois, porque Acho que eu teria ia te ficado por perguntar, aí. porque tu na altura, pronto, quando conversámos já aqui há uns anos, tu na altura disseste, mas eu não tinha a certeza se eram os terceiros. Ou seja, se Aham, eram os sim. terceiros, pronto, e efetivamente veio ali compor ali a casa Sim, de exato, uma exato. maneira. Ficaste assustada na altura, ou não? Quando Olha, pensaste assim, não, olha, não, vamos não, ter mais fiquei, um, não, e não, depois fiquei, vieste, fiquei. pois imagino, né? Não, fiquei até porque hum, eu trabalho muito com a criatividade, não é? Sim, E preciso de ter o meu espaço, lá está. Ainda que eu goste, esse foi muito giro porque tu falaste desses dois uhum, lados, e é verdade. uhum, Eu, ao mesmo tempo que sinto que sou muito maternal, não é? uhum, E cuidadora, acho que foi a palavra certa que tu usaste, não é? sim, Eu estou sempre a pensar como é que eu posso fazer com que esta pessoa esteja sim, melhor. Ao mesmo tempo, eu tenho uma grande necessidade de independência. pois, E claro, quando tu tens uma casa cheia de filhos, a tua independência, claro, as tuas fugas ter tornam-se espaço, não é? escassas, o meu espaço, exatamente. Há aqui todo pronto, não é? Percebes que vais ter ali uns anos em que vais ter que dar, sobretudo, e Uhum, que há determinadas coisas que vão ficar pelo caminho. claro, E claro, e eu fiquei com muita consciência de que o meu trabalho seria bastante penalizado, entre aspas, ainda que lá uhum, está. E depois eu acabei por fazer outras coisas também, porque eles depois também me inspiraram para outras coisas. sim, E lá está, e não tenho, eh, não me queixo, percebes, de todo, porque foi de uma riqueza impressionante. Mas até te posso contar outra coisa. Lá está, eu sou muito de sonhos, já sim, percebi. Mas eu tive ali um momento. Pronto. Primeiro eu achei que não vou escrever tão cedo, se calhar nunca mais vou escrever um livro. Tive ali ao início, não é? Que não dormi, que claro. pensei, bem, não sei o que é que eu vou fazer da minha vida, vou ter que arranjar uma vida alternativa, não sei se vou continuar a escrever. Mas a dada altura eu Sim, tive porque ali é verdade, o que tu estás aqui a trazer, não é? Eu acho que todos os nossos trabalhos são importantes, mas aqueles que de alguma forma são reféns desta criatividade, Não, sim, sim, não sim. é? Acaba por, e principalmente aqueles primeiros tempos da própria maternidade, não é? As pessoas, as tarefas parece que têm que ser cada vez mais monótonas e rotineiras, Sim, não sim, é? sim. Não, sim, Para não sim, sim. falhar, não é? Não, e só o não dormir Claro, condiciona-te é imenso a super tua importante, sim. criatividade, não é? E, mas sabes, e depois havia outra coisa, é que eu escrevo porque acredito mesmo que os livros têm uma função e uma missão. Portanto, eu Eu acho escrevo que muito sim, como missão. E de repente, quando tu percebes que há coisas da tua missão que tu não vais conseguir fazer, uhum, isso ao mesmo tempo também te deixa um bocadinho angustiada. sim, E será que eu não estou a fazer alguma coisa que devia estar a fazer? sim. Sabes? Então Percebes não o que eu dá, estou a dizer? então não percebo. E então, a dada altura, eu lembro que não foi logo, primeiro, os primeiros tempos eu estava completamente, pronto, vá, é isto e é agora e vamos lá. Mas quando eu comecei a perceber que, efetivamente, ter 4 filhos, é uma coisa que te dá muito trabalho e durante Sim, muito, ou seja, não é? E eu ainda agora eles são adolescentes e eu, grande parte do meu dia é muito a pensar e a ajudá-los e a pensar como é que vamos fazer uhum, ou seja, mesmo quando eu não estou com eles, e à noite e tudo, eu estou sempre muitas vezes a pensar como é que eu vou ajudar-me, como é que eu vou fazer claro, com ele está com aquele desafio. Então, ou seja, é como se nós tivéssemos aqui muitas caixinhas sim, de responsabilidade, não é? E houve ali uma fase, eles, não sei, eles eram pequeninos, mas ou seja, já não eram bebés, portanto, foi ali uma fase em uhum, que, eu senti essa angústia com mais vigor, porque eu não sei, tive ali um momento em que eu pensei mesmo, eu se calhar há coisas da minha missão
que eu não vou conseguir fazer, e isso certo. estava-me a deixar preocupada. Pensar como é que eu vou fazer, será que eu vou ter vida depois para fazer as outras coisas que eu também sinto que tenho que fazer? E, hum, Sim, porque e nunca tive um foi sonho, hipótese para ti, não é? Desculpa deixar que de tu, trabalhar, ou não, é verdade, não, sim, é sim. isso, nunca foi hipótese para ti, não é? Não, porque eu Tipo sinto a aquela. escrita como missão, percebes? Exato, E portanto, porque tu até podias abraçar, ok, olha, a vida deu-me 4 filhos, né? O universo pôs-me esta missão, se calhar a minha missão eu pensava que era aquela e afinal é ser mãe a tempo claro, inteiro. claro, e eu Mas, conheço mais a tempo inteiro que vivem felicíssimas na mas é um sua bocadinho missão. incompatível contigo. Não me parece que isso, Comigo não dá, ou comigo não seja, dá, havia ali um vazio. Não é? É não, isso que tu não, estavas a não, dizer, não não, é? Quase é, como estás a ver alguma coisa a passar ao teu lado sim, e sim, tipo, sim. ai, não pode ser, eu tenho que ir naquela carruagem também. Olha, é Né? essa, é essa a palavra, é Né? exatamente isso. Porque eu, a dada altura, imagina, eu escrevo desde os 6 anos, eu desde os seis Pois, anos que quero escrever, percebes? Portanto, a dada altura penso, como não vou fazer aquilo que eu sinto claro. mesmo que tenho que fazer, não é? Mas a dada altura tive um sonho, Sim. foi, para mim foi, ok, já percebi tudo. Foi isso, eu estava no cais, junto à praia, Uhum. e ia partir, portanto, ia numa viagem. E os meus filhos diziam-me: não podes ir, não podes ir, não sei o quê, e nós, e nós. E eu dizia-lhes: a mãe adora-vos, mas isto é mesmo Que horror, importante, e a mãe tem que ir, que horrível, horror, horrível, meu assim uma Deus. coisa, horrível mesmo. Eu Sim. dizia: mas eu tenho que ir, é uma coisa importante. E, e então, a dada altura, eu vou lá dentro buscar qualquer coisa, e quando eu volto, o barco, que tinha uma figura, um barqueiro, Sim. não estava lá. Ok. E eu olho para os meus filhos e digo: o que é que vocês fizeram? O que é que vocês disseram? A mãe tinha mesmo que ir. Como é que vocês fizeram isto? E lembro-me de sair assim um bocadinho desorientada e fui para o topo de uma montanha. E aí olha, vou dizer, foi o sonho mais bonito da minha vida porque eu tive um sonho em poema. Nunca me Uau, tinha acontecido, mas foi. Eu já tentei reproduzi-lo e não consigo porque aquilo de facto foi de uma beleza, sei lá. Portanto, o vento começa a soprar e eu começo a certo. ouvir um poema. Uhum. E pronto, e aquilo que diz é basicamente tipo, Sara, tu não percebeste nada. O barqueiro, na verdade, falou com os teus filhos e foi-se embora, mas um dia vai voltar e vai trazer um barco maior porque os teus filhos fazem parte disto. E eu pensei, ah, ok, Uau, pá, sério que está tudo lindo bem, mesmo. está tudo bem. E foi, sabes, e a partir daí ganhei essa leveza e disse assim, não, se calhar há certas coisas que eu não vou fazer e pronto, Certo. e mesmo assim acho que tenho feito muita coisa e Muito, estou claro que muito sim. feliz com tudo o que faço. Mas é aquela sensação de está tudo bem, porque esta aprendizagem, isto que eu estou aqui a viver com eles e eles comigo, isto faz tudo parte, Faz faz parte, parte. exatamente. Sem isto também há muitas coisas que eu não iria fazer e não iria Exato. concretizar. E portanto está tudo certo, Porque está traz tudo bem. também aquilo que eu vou notando, e não é, eu sou mãe há pouco tempo, mas o que eu vou notando é realmente aquilo, isto é um curso, não é? Que tu É, vais, e eu vou-me apercebendo determinadas coisas, e pronto, também sou assim, acho que também sou assim um bocadinho como tu, assim, muito pica-miolos, e há determinadas coisas que eu penso assim, epá, isto é extraordinário, como é que é possível uma criança já fazer isto? Eu nem tinha ideia é. que uma criança fazia isto, ok. Mas isto até te impulsiona para determinadas outras questões na Claro, tua vida, ou claro, seja, claro. sem querer usá-los, porque não é usar, se eles fazem parte da tua vida, tu és escritora, tu és isto tudo, efetivamente tu levas muito deles para os teus livros. Mesmo que venha através de Absolutamente, uma personagem XPTO que ninguém absolutamente. faz, não Sim, é? Que sim, ninguém sim. faz ideia, não é? Acaba por Sim, ser, sim. é um impulso. Aliás, tu em tempo escreveste, não é? Cada obstáculo é um apelo à criatividade, não é? E é Uhum. mesmo, se tu olhares É, para isto desta maneira. Agora, se sem tu ficares dúvida. lá só a olhar para o obstáculo e tipo, ok, vou ficar aqui à espera que ele desapareça, ou então como é que eu vou, de alguma forma, arranjar aqui uma forma de o Uhum. ultrapassar e de viver com isto? E o facto é tudo isto, eu acho mesmo extraordinário, é. Tudo o que nos vai aparecendo na vida é para nos ensinar. Se é para nos Claro. ensinar e se tem aprendizagens, então vamos aproveitar. Se é para ir no barco com eles, não é? É É, mesmo montes de giro, não tal e é? qual, Era é. impossível, realmente tu nunca conseguias embarcar, principalmente com a tua energia.
sem eles. Eles Não, iam de alguma absolutamente, maneira, absolutamente, sim, sim, fisicamente, ou sim, sim, espiritualmente, ou energeticamente, eles iam sempre contigo, não sim, é? sim, sem E eu dúvida. acho que é fantástico. Mas olha, indo aqui um bocadinho para este livro que eu andei a ler, em que tu vais fazendo muito suavemente algumas confidências, não é? No próprio Sim, é livro, que eu acho que verdade, é é giro. verdade. E há Foi a ali primeira uma vez, sabes? parte. É o livro em que eu mais abri e Ai, foi uma não, é coisa que eu fiz no espetacular, final. Sabes é que no final espetacular. senti, já tinha o livro praticamente pronto, eu senti, não, isto só pode funcionar se eu também der de mim, se Sim, eu também sim. puser aqui, Um cunho, e sim, sim, faz umas todo quantas sentido, coisas e às minhas. vezes é muito subtil, mas percebe-se que é teu, pronto. Uhum, Mas olha, mas este livro também tem assim uma história, porque de facto eu lembro-me, já foi há 3 anos, que uhum. tu entraste em contacto comigo, por causa da numerologia e eu comprei o teu livro. Tu disseste, ai, não tem só livros infantis, eu vou-te falar aqui de um que olha que tu achas que tu vais gostar. Uhum. Eu acho que tu vais gostar. Eu comprei o livro e guardei-o e nunca mais o li. Ok? Então, há pouco tempo, sei lá, eu não sei, mais ou menos há umas semanas, há um mês para aí, nós temos uma estante cá em casa cheia de livros e a minha filha, pronto, adora ir lá, tira os livros da estante, folheia os livros, pronto, desde pequenina, ela tem 2 anos, Tão mas bom. mesmo bebezinha que ela é assim, pronto. E o teu livro estava ali à altura dela, não é? Então ela um dia tirou o livro e veio-me o trazer à mão. Ai, que engraçado. Depois estás a ver, os miúdos destas são extraordinários, são E eu extraordinários. olhei para o livro e disse assim: Eu não acredito. Nós tínhamos acabado, tipo, há pouco tempo de combinar Que esta engraçado. conversa. E eu não acredito nisto, filha, porque nós tivemos mudanças. Eu provavelmente nem sabia onde estava o Pois, livro, onde porque são estava, mesmo muitos. exato, sim, E ela, sim. opá, tu és mesmo incrível. E eu disse assim: Eu já Extraordinário. percebi, eu tenho que ler. E realmente eu percebi porque é que eu demorei tanto tempo a lê-lo. Porque eu Uhum. tinha que ler agora, porque só agora é que ele fazia sentido. Exato, O livro é para ir lendo mesmo, e eu acho que eu tenho que sim. ler outra vez para fazer tudo, não é? Mas onde é que eu queria ir buscar na parte do livro? Há ali uma parte em que tu começas a falar de uma altura de crise cá em Portugal e que realmente tu querias arranjar aqui uma solução para o nosso Portugal, não é? E toda a gente, lá em casa, tu lá está, tu já estavas no Uhum. teu sonho, já estavas a incluir os teus filhos, não é? E todos participaram nessa missão, como é que nós vamos salvar Portugal? E eu na altura eu não sei, mas devia ser um dos mais pequenos, não é? Porque tu falas que na altura tinha 7 anos, quando te disse Sim. isto, que acho que é brutal. Ahm, Ele ficou a pensar um bocadinho no assunto e no dia a seguir ele chegou-te com a solução, não Sim. é? Ainda te lembras da solução, Lembro bem. não é? Que Não, estás a ver, passava. ele deu uma resposta, eu não precisava ter sonhado, porque Pá, ele tinha-me não. dado a resposta. É mesmo brutal. Em que ele dizia, não, eu acho que a grande solução para o nosso país é tu passares mais tempo connosco. E aí Exato. a tua vida mudou, não é? Eu acho que aquilo foi mesmo o clique, de alguma É. forma, em que tu tinhas que dividir aqui bem o tempo, não é? Como é que foi? Como é que foi essa, não é? Porque nós levámos aquele bacta. Ai, meu Deus, como é que eu estou a ouvir isto do meu filho, Sim. não é? Há aqui uma mudança. Foi ali um marco na tua vida, não foi? Não, foi, mas vou-te dizer, os meus filhos dizem coisas extraordinárias. Então, nessa altura, lá está, claro, agora temos outro nível, outras conversas mais É, profundas, porque eles já são mais velhos claro, e- mas é muito engraçado, porque eles sempre me disseram coisas, sabes, que lá está, são oportunidades de crescimento. Quando tu mesmo, as ouves, não é? Podias não sem ouvir, não dúvida. é? Ele podia dizer isso e eu, está bem, mas não estamos a falar de nós, estamos a falar de Portugal, não é? Mas quando nós percebemos Sim, quando nós ouvimos, não é? Ouvimos com atenção, são de facto momentos de mudança, pronto, não há dúvida nenhuma. Nós percebemos o que é que eles nos estão a dizer, porque eles trazem mesmo mensagens importantes para a mudança, mesmo, sem eu dúvida. acredito mesmo. E fiz lá está, por isso é que eu te dizia, eu tive esse momento de crise, mas quando eu agora olho para trás e penso tudo aquilo que eu já fiz por causa dos meus filhos, Sim, ou inspirada nos meus filhos, uhum, quer dizer, é de uma riqueza para mim. Lá está, sim, até pode nem ter tido a visibilidade disto, ou não funcionou desta não maneira. interessa. Foram de coisas de uma riqueza, para mim, e espero eu também para as pessoas que se envolveram Sim, nessas iniciativas,
que são extraordinárias. Aliás, olha, o movimento por uma escola diferente, por Sim, exemplo, sim. em que eu estive com outras 7 mulheres e fizemos coisas Uhum. fantásticas, foi porque de facto, um dia tive um filho que disse, eu vou mudar o ensino. Mudar o ensino, não, disse, a escola não faz sentido, foi o que ele me disse, a escola não faz Ok, sentido. Eu disse-lhe, muito bem, então vai para o teu quarto, pega numa folha e escreve o que é que gostavas de mudar. Eu pensar que pronto, vai brincar, nunca mais se lembra. claro. E ele foi e escreveu. Escreveu isto e aquilo e o outro. Claro, havia Uau, algumas coisas pelo meio, todas as escolas tinham grandes escorregas com labirintos, mas, pronto, mas depois tinha coisas absolutamente pertinentes. Ele dizia coisas do género de eu quero que um professor me diga mais quem é do que me ensina a matéria. Eu quero saber quem é a pessoa. Quer dizer, coisas de uma profundidade e que uau. nós sabemos que são soluções, Sim, percebes? sim, sim. Foi extraordinário. Eu olhei para aquilo e disse: foi na altura era o meu filho mais velho, o Afonso, Afonso, e tu um dia vais ser, disse assim, tu um dia vais ser ministra da Educação, eu vou votar em ti, eu quero que és tu que vais fazer a grande mudança. Eu disse, mãe, eu posso vir a fazer. Então, mas e tu fazes o quê? Sabes? E eu pensei, e eu faço o quê? Pois é, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso estar a colocar nele a mudança, porque a mudança tem que ser feita já. Portanto, eu tenho que fazer alguma coisa sim. Então, percebes? Quando nós ouvimos e aquilo se faz, parece que faz, pum, sabes? Que a coisa se abre, nós pensamos, claro, sim, eu vou fazer isto, vou assumir isto. E esse meu filho, que aí está, que é o mais Sim. novo, Uhum. também tem o dom, sabes? O meu mais velho e o meu mais novo são os mais difíceis, entre aspas, porque sabes, aquilo às Um vezes dá veio abrir luta. a porta e o outro veio fechar, não é? Portanto, claro, são Exato, funções importantes. é. Portanto, é Mas, importante o porteiro que abre a exato, como o porta que de fez. manhã como o que fecha, não é? Exato, exatamente, é isso mesmo. Olha, é uma metáfora muito engraçada. Imagino. Mas ao mesmo tempo são aqueles que me convocam, sabes? Que Uhum. me convocam e tipo, ok, é para fazer, é para mudar, é para, sabes? E tu estás sempre, Sim, se ouvires e se integrares, não há dúvida, é impossível não fazeres e não transformares. Porque aquilo é para fazer, percebes? é Ok, a mesmo. mensagem está cá. Ouvi, vamos embora. E é muito engraçado, pronto, os outros dois, de uma maneira diferente, fazem-no de outra forma. Claro que sim, claro que sim. Todos eles são Porque importantes, não, não, atenção, porque não é? não, exato, porque lá está, às vezes é tão importante o filho que nos convoca para a ação, como um filho que nos, Sim, que nos sim, faz acalmar. nem mais, nem E, mais. E de facto é sabermos ouvir as mensagens, não é? Porque sim, é muito. Eu sei que o impacto maior, lá está, é na abertura e no fecho, não é? Aquela coisa a tal metáfora, não é? O janeiro e o dezembro parece que têm um impacto enorme na nossa vida, sim, não é? Mas de facto. No meio é onde nós estamos, no fundo, a pôr em prática muitas das nossas aprendizagens, dos insights, do que temos que viver, ou seja, é tudo igualmente importante. Eu costumo dizer que não não, não, há, não é? importantíssimo, E tu melhor do que ninguém importantíssimo, sabes disso, não é? Mas de alguma maneira, como é que funcionava esse? Porque eu, quando estava aqui a fazer a tua descrição, era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, e que vocês, eras tu e mais 7, vocês 8 mulheres, sim, certo? O 8 aqui um número de expansão e abundância que tem muito a ver contigo, não é? Como é que vocês faziam estes alertas de alguma forma ou este despertar nas escolas neste movimento? Como é que vocês faziam isto de sim. alguma forma? Olha, é assim, havia várias mulheres que estavam mais ligadas ao ensino. Sim, um, uma professora até pois. Uhum, universitária na área portanto, da formação de professores, uhum, outra que era professora, pronto, estava na qualidade de MEI, não é? Ou seja, cada uma das pessoas trazia uma riqueza, não é? Em um universo próprio, uhum. mas estávamos todas muito unidas na ideia, porque isto olha, foi um dia, lá está, no decorrer dessa conversa com o meu filho, eu escrevi um dia um post a dizer, olha, eu vou fazer alguma coisa. Alguém se quer juntar? Ai, que E as giro, pessoas apareceram. Aquilo que post foi giro. amplamente partilhado e a dada altura diz assim: olha, ok, eu vou marcar uma reunião neste sítio, quem aparecer, nós vamos fazer alguma coisa. Pronto. E Ok. de facto juntou-se esse núcleo. Foi muito engraçado. Eu não conhecia todas as pessoas, mas algumas já as conhecia e, portanto, sabia que elas iriam ser Uhum. convocadas para isto. Mas foi muito engraçado porque criámos um núcleo, éramos todas mulheres, foi coincidência ou não, Sim, se sim, calhar sentimos aqui todo este apelo, mas de certo. facto criámos ali assim um núcleo duro quer dizer, e foi muito engraçado porque
nós sabíamos que não íamos mudar tudo, que acho que se calhar até não íamos mudar nada, mas queríamos sobretudo gerar reflexão. Uhum. Era esse o nosso objetivo. E então fizemos pronto, debates, ou seja, criámos momentos em que punhamos as pessoas a conversar sobre o que não Uau. funciona, que eu acho que é muitas vezes o que falta, não é? Pois é, Que é- e nós temos muito hoje em dia professores e pais em guerra, quer dizer, quando nós temos de facto que dialogar, eu nem lembro de uma vez mais. um dos debates que foi tão engraçado porque só como as pessoas se posicionaram, foi pais de um lado, professores do outro. Ok, E então só a primeira parte da conversa foi só mesmo misturar as pessoas e perceber que estávamos todos ali para o claro. mesmo. Para o mesmo objetivo, Era, exatamente. e pronto. Mas houve um momento de críticas também, de parte a parte, mas de facto estamos todos muito divorciados uns dos outros, há Sim, muito pouco diálogo, porque também há muito pouco tempo. Atenção, isto não é é por geralmente só falamos quando as coisas correm mal e depois ainda por cima estamos a falar, para os pais é muito difícil porque estamos a falar dos nossos filhos, não é? E às claro. vezes ouvimos certas coisas que nos custa muito ouvir Claro que sim, que dói muito, não é? e que dói muito, e os professores, coitados, às vezes podem pecar por isso, por não ter essa sensibilidade, porque têm 250 alunos Claro. e têm que fazer a Eu coisa acho de que a uma mudança, se forma. calhar, até começava muito por aí, não é? Os programas são muito intensos, não é? É um Ah, disparate, sim. e acho que cada vez está pior. Tipo, eu estou um bocadinho longe disso, mas vou, até porque eu dinamizo meditação num sítio, de explicações. E então, Sim, tipo, elas falam mesmo muito comigo sobre isso, tanto a pessoa que está, que é professora, como elas, e de facto elas dizem muito que sentem uma pressão muito grande, não, muita é coisa enorme. para Sim, fazer, sim. Não, as pessoas, e coitados, eu tenho imensa pena deles. Eu acho que quem né, está hoje no ensino, não, é muito mesmo que seja complexo, por vocação e mesmo com vontade de transformar, não é fácil, não. é muito difícil, muito difícil. E de alguma forma, acho que isto não está. O que eu vou notando, eu não sei se é isto que tu notas, e possivelmente tu até notaste nos teus filhos, porque eu sei que eles são muito sensíveis. hum, eu noto que a escola, quanto mais inadaptada está, Sim, mais estes seres mais sensíveis, de alguma forma, se destacam. Ora, porque, não é, ou por rebeldia, ou sim, então sim, sim, sim. não gostam da escola, então não estudam, não é? Ou não há nem sequer aquele sentido de responsabilidade, tipo, isto é o meu trabalho, Sim, 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 eles não sim. conseguem fazer. E eu vou tendo aqui até pessoas muito próximas de mim, adolescentes, que conheço assim desde que nasceram, e tipo, eu só digo assim, ok, esta pessoa, como eu conheço, para não estar a fazer o que tem que fazer, é porque não Sim, sim, está minimamente motivado, aquilo não há sim, nada sim, sim. para ensinar. E esse insight até me veio tu dizes que sonhas, eu sonho muito também, mas eu ouço muito através de tipo de conversas, sabes, Sim, podcasts, sim, eu sim, aprendo sim. muito e de facto esse insight até me veio há muito pouco tempo, estava a ouvir um podcast da Maria Gurjão, não sei se tu conheces, das Sim, sei, sei. constelações, e ela dizia, eu eu era uma aluna, eu não tinha, aos anos que foi, ela a dizer isto, Sim, eu não sei bem a idade dela, mas já foi, ela assim, eu agora sei que eles não me estavam, de alguma forma, o nível de ensino não me estavam a ensinar o que eu queria, então eu uhum. desmotivei com muita facilidade e de facto achei piada porque tu agora disseste uma coisa importante que ela falou nesse podcast do professor de filosofia dela, que lhe deu mais dele. Uhum. Então, ela, tipo, as outras disciplinas, não sei que notas tinha, mas a filosofia tirava 19 e 20. Ou Exato. seja, faz toda a diferença, já viste? Sim, Uma coisa mínima. Mas sim, sem como é dúvida. que isso é feito, no ensino? E é algo super difícil e acho bem que isto continua a ser debatido, porque parece que o professor tem uma crença de que se der dessa maneira, que vai perder a autoridade. Uma autoridade que já Sim, está muito debilitada, não é? sim, sim, E sim. de facto, ou seja,
fica aqui neste balanço e Não, então o sem próprio, dúvida. né, não é? E o próprio aluno acaba por, ou seja, isto é uma bola de neve. E eu acho que aqueles que são mais sensíveis, porque, opá, todos nós temos um grau de sensibilidade grande, mas depois há aqueles miúdos que ainda Sim, são sim, sim, mais, sim. e então É, o não meu filho mais conseguem. novo, É sim. mais forte Ele que diz, eles, não é? ele dizia, mas eu não sei porque é que me estão a obrigar a ir, É isto não isso faz mesmo. sentido. Ele dizia, isto não Já faz viste? sentido. E Já quando ele viste? desmontava aquilo, efetivamente a gente pensa, não está a fazer sentido, efetivamente. Pois é mesmo, é Mas mesmo. mas é difícil, porque de facto, pronto, é a sociedade que temos, não é? E a Sim, mas forma é como as coisas estão importante. organizadas, não é? Sim, mas é importante que estas coisas sejam faladas e é como tu dizes, não é? Aliás, tu escreveste aqui, não, aliás, tu não escreveste, acho que é uma frase aqui até deste livro que me ficou aqui muito na minha cabeça de há umas semanas para cá, é assim, todos os problemas têm solução, certo? Claro, Se claro. não, se ele não tiver solução é porque não está bem colocado, não é? Exatamente. Portanto, a verdade seja, eu acredito que isto há uma solução, porque se os Uhum. professores estão insatisfeitos, se os alunos estão insatisfeitos, tem que haver uma solução que seja Claro, e boa os para pais todos, também né? satisfeitos, sim, E os sim. pais estão insatisfeitos, É, não, claro, às vezes chegas é aí a um tudo uma, ponto, pronto, às né? vezes tem que ser com ruptura, mas de Claro, facto nós chegamos aqui a um ponto que o grau de insatisfação é tão grande em todas as partes que obviamente isto claro tem que que ser sim. transformado. Claro que É sim, claro que sim. inevitável, sim. Até para nós todos sermos mais felizes, não é? Porque nós também Sim, não sim, queremos os sim. nossos filhos infelizes, porque Claro, os claro. pais também não estão bem, não é? Porque depois há tudo uma dinâmica, não é? Eles não estão bem na escola. Depois nós exigimos que eles estejam, de alguma forma, bem, que cumpram as Uhum. suas tarefas. Depois eles não cumprem, a gente dá-lhes os castigos, não é? Tipo, os castigos ainda se dissociam mais pais de É. filhos. Ou seja, É isto é uma uma bola de bola de neve, neve, é, portanto, isto tem que se absolutamente. resolver. Isto, para bem de todos, tem que se ir à causa, não é? E resolver isto, É. Mas porque. lá está, exige tempo, exige reflexão, que Mas é tem que muitas ser, vezes o que não é? nós não temos na sociedade. Sim, Nós temos que sim, gerar esses momentos, sim, nós sem precisamos todos dúvida nos sentar nenhuma. a conversar sobre isto, Sem sim. dúvida nenhuma. Mas já acabou? Ainda vão gerar mais? Ainda vão continuar este movimento ou não? Olha, nós entretanto, nós parámos na altura da pandemia, pronto, Ah, porque ok, isto, entretanto, foi pois, assim uma claro. altura, pronto. Mas chegámos a ter na altura até reuniões que agora é o Ministro da Educação, Sim, com sim. o João Costa, Secretário de Uhum, Estado. Aquilo foi muito interessante, sabes? Até interessante também para perceber a dificuldade da mudança. pois, Sabe? Porque às vezes nós acreditamos e vamos fazer e vamos mudar e vamos virar isto tudo do avesso. claro. Às vezes percebemos que as dificuldades, não é? Nós tivemos uma conversa, duas ou três conversas muito reveladoras na altura com o Secretário de Estado, dele a explicar-nos porque é que era tão difícil, porque de facto a máquina é muito pesada, Pois. são mudanças difíceis de fazer, e Uhum. depois, ok, vamos mudar os currículos, mas não é assim tão simples, porque há as sociedades científicas e há isto, Ai, e meu portanto, Deus, ou seja, nós realmente. ficámos a perceber a complexidade da mudança, mas ainda assim, lá está, continua a ser preciso e hoje vamos fazendo, vamos mantendo o contacto, mas Sim, está cada uma um bocadinho também dentro do seu papel, dentro das pois. suas posições, a Uhum, continuar a levar aqui esta mensagem, a tentarmos criar esses tais momentos de reflexão, porque claro. a verdade é que se nós, apesar de estarmos descontentes, nós podemos estar descontentes e não percebermos o que tem que mudar, não é? Uhum. Ou estarmos pouco conscientes não é? De qual é a verdadeira mudança. E aí sim, nós para chegarmos lá temos que conversar, não há outra forma, temos que Não, tem que refletir, não ser. é? Tem que Em ser. Eu acho que conjunto. sim. Eu acho que sim. E acho que cada vez mais são precisos movimentos e que seja dedicado esse tempo para que isso aconteça, porque acho que faz muito sentido mesmo. Olha, de alguma forma, o próprio programa que tu tens de televisão, não é? De Uhum. relacionado, lá está, foram os teus filhos que também te trouxeram isto, não é? Claro, Não é? Não é? Não é? Porque ele próprio também foi absolutamente. mudando de bebé para adolescente, portanto, Não, aquilo e convidaram acompanhou-te, porque não sou é? mãe de quatro filhos e porque Exatamente, não claro que é? Exatamente, tenho outras coisas, pronto, sou ligada à comunicação, mas claro, também porque sou interessada por estes temas e porque gosto destes temas claro. e gosto de conversar sobre eles, sim. E efetivamente isso também é ou seja, é como tu dizes, que tu a partir do momento em que começaste a perceber que tinhas que os levar num navio, várias coisas começaram a aparecer Sim, sem também dúvida. relacionadas com isso, não é? De Absolutamente. facto, isto também é assim, uma alavanca à tua própria maternidade, não é? Este Sim. próprio programa e o trazeres a voz de outras pessoas acaba por ser aqui um, no fundo,
a tua missão, não é? De alguma Sim, forma, não sim, é? sim, é. Não, eu percebi que gosto mesmo, aliás, lá está, eu nunca pensei ser apresentadora, não Sim. tinha esse objetivo. Então na altura que me convidaram, eu estava, foi no ano em que eu fiz 40 anos, Uhum. portanto eu até pensei, vale a pena fazer, aceitar este desafio, não é? Porque isto Sim, sim, tens que criar algumas competências que eu não tinha, não é? claro. Apesar de gostar de conversar, aquilo de repente não é, põe-te um auricular, tens uma pessoa na regia, dá-te tempo, não Sim, é? Tudo sim, aquilo tens que gerir uma conversa, tudo aquilo claro. são uns skills, não é? Que eu Sim, não tinha sim. propriamente afinados, porque não precisava deles na minha vida, não é? Mas também pensei, olha, também ou aceito agora, ou não vou aceitar É já aos mais, 50 ou aos 60, não é? Portanto, se é para claro. fazer, para experimentar uma coisa nova, vou fazer, acho que é uma boa altura. E sim, olha, e percebi que gosto mesmo muito de pôr pessoas à conversa, lá está, de trazer especialistas no sentido de pessoas Sim. não é? Que pela sua profissão, pela sua Uhum. prática, etc., conhecem um conjunto de coisas e pôr pessoas a conversar. Gosto Ah, pá, mesmo disso. que giro E mesmo. depois lá está, claro, uns temas eram mais, porque aquilo está no canal Saúde, Uhum, uns temas eram mais direcionados mesmo para a saúde pura e uhum. dura, não é? Mas depois foi muito giro porque houve espaço e deram-me esse espaço para nós olharmos para a saúde de uma perspectiva mais ampla. Sim. Portanto, falámos de tudo, Uhum. inclusive a educação, não é? Ok. Inclusive que educação, que modelo educativo é que nós podemos criar, podemos envolver, Uhum. etc. E tivemos pessoas com muitas escolas até com práticas diferentes a darem o seu testemunho, para que as nossas crianças cresçam com mais saúde, numa Ok. perspectiva mais lata. E então foi muito interessante, porque de facto houve espaço para tudo. Claro, nós foram 4 temporadas, 4 ou 5, já nem sei, do Tenho um Bebê agora, Uhum. e depois na altura, pronto, parámos e disse assim, olha, nós já fizemos tudo e mais alguma coisa, já não sei para Já onde é não que faz sentido. podemos pegar, exato. Mas depois lembro-me de sair de lá e pensar assim: olha, se um dia quiserem fazer sobre adolescentes, eu volto cá. E passado uns tempos, eles ligaram-me a dizer assim: olha, e se fizéssemos então sobre adolescentes? E é muito giro, porque a adolescência eu acho que ainda está Ah, sim, sim. tão mal compreendida, Sem dúvida, sem e nós hoje dúvida. ainda por cima nós já sabemos tanto, até a neurociência e tudo, ou Sim. seja, nós já sabemos muito mais, há muito conhecimento já nas pessoas que lidam com tudo isto, não é? Que aprendem, que estudam, que, pronto, que percepcionam, Sim, 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 sim. que é um conhecimento que depois, na prática, não chega nem aos pais nem às escolas. Pois, E, portanto, há coisas que nós temos que explicar. Porque é que eles são trapalhões? Porque é que lhe cai tudo das mãos? Porque é que eles, de repente, ah de pá, manhã que só querem giro. dormir? Fantástico. Porque é que Sim, eles não antecipam os problemas? Porque é que eles são inconsequentes? sim, Tudo isso nós sabemos porquê hoje em dia. Só que se nós não soubermos porque é que os rapazes e as raparigas são tão diferentes numa determinada fase, sim, porque é que sim. nós não podemos estar à espera que eles tenham reações diferentes que não vai acontecer? E, há todo um conhecimento que tem que se traduzir em alguma coisa nas escolas. Sem dúvida. E pronto, e os pais, obviamente, que se souberem também, se tiverem esse conhecimento do seu lado, também vão gerir as coisas de uma maneira muito Ai, diferente, não sem é? dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Acho que é assim, é mesmo muito importante, sabes? E acho que funciona muito bem através da própria comunicação, seja de que forma for. Pois, eu Mas poderá lá ter outra está, forma, mas eu só tenho esta. mas é mesmo tocar neste aspecto. Eu acho que é super interessante. Isso também te tornou uma mãe melhor, não é? De Sim, alguma não, eu, forma, eu às vezes não costumo é? brincar a dizer assim, ai, se eu voltasse agora atrás, havia já um conjunto de coisas que Sim, eu faria seguramente diferentes. sem Mas, dúvida. mas sim, é uma riqueza enorme, lá está, e estas pessoas têm que ser ouvidas, não é? Estes Sim. especialistas sabem Ah, eu estas coisas. adoro, adoro. Por acaso adoro este Nós tipo de, temos que não pôr é? isto. E depois, olha, tem a vantagem já agora, deixo aqui a publicidade, porque os Sim. programas estão todos disponíveis Ok, online. Portanto, ok. quem Eu ia quiser te perguntar ver, isso a seguir. Sim, está tudo disponível, é só ir ao site, aquilo é saudemais.tv, sim. portanto, eles vão passando, ainda continuam a Uhum, passar periodicamente na televisão, certo. depois quando retomarmos vamos fazer mais alguns que ainda ficaram em falta, mas eles Uhum. estão disponíveis online, portanto, quem quiser ver, hoje em dia ainda por cima, todos nós pomos aos escutadores, não é? E ouvimos Ah, em sim, formato então não. podcast e Claro, tudo. nem precisamos estar a ver, é só Sim, sim, exatamente, sim. acaba Hoje por em dia é ser muito fácil. tudo é podcast neste momento, uns É. veem, outros não, mas de facto eu acho que isso é tão interessante, e lá está. Sabes o que é que eu sinto? Isso liberta o conhecimento, liberta-nos as expectativas.
Uhum. Sabes, aquela expectativa a própria expectativa de nós pais, ou Sim, 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 professores, sim. ou alunos, ou quer que seja, vá, mas de alguma forma liberta, e acho que é muito, isto é uma mensagem muito maternal, aquela expectativa de que não estejas à espera porque isso não Sim, vai acontecer. Não é? E quando às vezes é apoiado, pronto, a ciência não diz tudo, não é? Porque sim, tu sim, sabes sim, perfeitamente sim. que a Sim, ciência só diz claro, uma claro. parte, não é? Mas se essa parte libertar essas expectativas, nós teremos Uhum. pais menos frustrados e Sim, filhos mais sim, felizes, que são mais compreendidos, não é? Portanto, eu acho sim, que isso sim, sim. acho que acaba por ser uma bênção. Pronto, olha, nós já vamos com mais de uma hora de conversa, A ok? sério? É sério, Pois já. isto Pensei que estava realmente é longe. assim. Para tamanho. Olha, só assim para terminar, de alguma forma eu estava assim a ouvir-te e a pensar, epá, ela tem esta sabedoria toda que ela vai adquirindo, quer através do que lhe foi colocado, através de programas, de movimentos, do que quer que seja. Achas que algum dia vai sair um livro muito focado nisto? Muito na própria maternidade, no tema de o que é que a maternidade te transformou e que te Uhum. trouxe? Achas que sim? Olha, não, não sei, não sei. Vou-te ser sincera, nunca pensei nisso. Ah, porque isso é Agora que muito estás a difícil, não falar, é? É agora um que estás livro a muito falar disso, difícil, não é? nunca pensei nisso. Ainda que eu acho que acabo por colocar sempre até do ponto de vista da ficção, porque Uhum. esse foi dos poucos livros, de facto, que Sim, diferentes, não é? sim, Eu sim, gosto, eu gosto mais de recorrer à ficção, eu sei. sabes? Porque Sim. é. E até porque, pronto, por um lado, porque acredito que as pessoas, através de uma história, hum, ou seja, uma história pode mudar-nos, Ai, não é? Porque muito, estamos muito, focados, sem temos outras dúvida. personagens, estamos ali a ver a Sim. vida de outras pessoas, não é? Uhum, E uhum. através de uma história, se for bem contada, eu acredito enfim, que toca ali de outra maneira. Sim, sem dúvida. Não, não para toda a gente, mas eu gosto muito disso. E por outro lado, também é um registro que para mim é mais confortável, porque eu também, Uhum, nesse livro, foi talvez a primeira vez em que eu arrisquei e pus-me lá dentro, sabes? sem De dúvida. alguma maneira. Através da ficção, eu de alguma maneira também me protejo sempre, não é? Porque eu estou a Claro. contar uma história, não sou eu que estou lá, não é? Eu estou a Uhum. contar uma história das personagens. Mas é sempre inevitável que eu ponho lá tudo, não é? Eu acabo por pôr nas relações entre as pessoas, nas relações entre pais e filhos, Sem entre dúvida. aquilo que lá está é matéria humana, não é? Sem dúvida. E está lá muito da minha experiência. Quem me conhece, e está a ler os meus livros assim, Está ó, ali o toque todo. está aqui, ó, nós já falámos sobre isto, não é? Sem Está aqui dúvida. tudo. Portanto, acabamos por colocar tudo isso de alguma forma. Sim, Mas sim, olha, não sei se algum dia vai nascer um livro desse género, mas que vou continuar a pôr isto tudo nos meus livros de ficção, aí sem dúvida nenhuma. seguramente, Sem dúvida nenhuma. seguramente estará lá tudo. É a tua escola da vida, é a tua escola da vida mesmo. Olha, muito obrigada. Muito Obrigada, obrigada. Rita. Olha, foi aqui, olha, lá está, nem Muito dei por mim obrigada. passar, eu diria que Não teríamos aí a mesmo, meio. eu que ainda ficaríamos aqui a falar, mas fica para outras andanças, não é? Mas olha, foi muito bom e acho que realmente tocou Muito aqui obrigada. em vários aspectos que acho que são fundamentais, que é para quem ouve, e se calhar para ti e para mim, não é? Era exatamente o que precisávamos de conversar hoje. As Aí eu vou pessoas, levar é daqui, assim, sim. Eu agora vou passar aqui o dia a pensar aqui sobre a nossa conversa. mesmo, mesmo. Aprendi aqui também muitas coisas, sim. Sem dúvida que giro mesmo. Mas de alguma forma, quem te quiser encontrar, olha, não há dúvidas, Sara Rodi, podem acompanhá-la nas redes sociais, já tem aqui uma panóplia de livros. Este livro não estava aqui na lista inicial, mas vejam, comprem, vale mesmo muito a pena. É um Olha, e é livro que tão já tem giro. quase 10 anos, meu Não, oh Deus. Rita, e olha, e é Eu tão não giro sei tu como é que isto dizeres é isso. possível, ele está tão atual. É tão giro tu dizeres isso, sabes? Porque na altura, eu vou-te dizer, eu lancei o livro e o livro eu acho que não foi na altura muito bem compreendido, Sim, sim. porque não era, ou Eram seja, outros não é um. tempos. Era, Já e, foi não, mesmo há e muito depois nem tempo. sabes, e depois, deve sim, foram Mas 10 anos. tu eras uma visionária já, porque isto É. aqui hoje Não, em mas dia, não é? Já parece, sabes que eu, a meio do livro, fui ver quando é que isto era, porque eu tinha a ideia que já pois, tinha muito tempo, mas eu assim, uma visionária esta mulher, como é que é possível, não é? Porque o não, livro está mas muito é engraçado tu atual. dizeres isso, porque eu ando a pensar, eu tenho pensado muito nesse livro agora, sabes? Tenho Olha, pensado assim, pois, agora é que é o tempo desse livro, é. sabes? Agora é que estamos no Portanto, momento, tem creio eu, de que escrever essa vocês, olha, ficção. não sei É sequer se muito giro estás tu com a dizeres mesma isso. editora ou não,
mas isto é para recomeçar outra vez a divulgar, porque É. este livro está atual. E claro, agora é Sara Roddy, não é Sara Rodrigues, não é? Portanto, eu não sei se o livro até já está impresso até com a tua nova assinatura. Não, 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 não. não, não está, porque lá está, É entretanto, interessante o alinhamento, porque este livro, ele é atual hoje e eu acredito que ele vai ser para sempre, mas hoje o nível de compreensão da humanidade é está diferente, eu também outro. sinto isso, sim, Já sim, passamos sim. aqui por muito e, portanto, o livro faz muito sentido. Eu estou a adorar, eu estou a adorar. Ainda não o acabei porque eu tenho aquela coisa tipo, não sei se te acontece, quando eu gosto muito, vou adiando, vou terminar. É, e lemos um bocadinho e depois ficamos ali a Sim. saborear, não E é? então eu estou e Acontece. volto atrás e vou buscar e tiro apontamentos e não sei o quê. Por acaso, é uma coisa que eu faço, principalmente quando gosto do livro, e eu aconselho mesmo. Portanto, procurem. Ela tem muitos livros para crianças e adolescentes, portanto, vale mesmo a pena. E mesmo estes, eu fiquei curiosa aqui neste do Fernando Pessoa. Deve ser muito giro, deve ser muito Oi, giro. não, e sim, É muito e giro. Que fala, é e se havia aqui. pessoa ligada à numerologia era o Fernando Pessoa, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Olha, fiquei mesmo curiosa quando estava a ver a apresentação e eu assim, não, tenho que ir comprar este livro. Portanto, é muito fácil. Partilhem esta conversa que foi assim muito interessante. Sigam a Sara, porque ela vai escrevendo assim também umas coisas que sobre a maternidade e não só, mas quem notar está lá sempre a mãe metida. Portanto, olha, muito obrigada. Obrigada, Muito Rita, olha, obrigada. foi um Não podia prazer fechar enorme, foi um este mês prazer de maio da enorme. melhor maneira. Muito obrigada mais Muito uma obrigada, vez. Rita, Mais muito uma vez. obrigada, um beijinho E até grande. junho. Agora a vocês, até junho. Hã? Beijinhos. Adeus.